gente, E essa é a doutora Aline Moraes, que eu já falei para vocês, nossa médica apoiadora lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá especialista em doenças adrenais, e a Adriana Santiago já entrevistou, e hoje ela topou fazer essa live com a gente nesse dia tão especial para nós addisonianos, né, que eu também possuo insuficiência adrenal primária. Então, estou emocionada e muito feliz, Aline, de você poder aceitar e nos ajudar e informar. Nossa live está com quase 30 pessoas aí, já entraram, esperaram um tempão. Eu agradeço todos e tenho certeza que vão gostar muito. que bom, eu que agradeço o convite, Adriana, um convite caloroso para participar, para falar de uma doença que é o dia a dia, né, da minha especialidade. Não são todos endocrinologistas que trabalham diretamente com uma patologia dessa, uma patologia rara, mas isso não significa que a gente deva não dar o valor, pelo contrário. Eu acho que agora, com a associação cada vez mais forte, a gente tem que dar muito mais valor, porque são vidas, né, que estão por aí, que surgem dúvidas, e a gente tem que valorizar cada vez mais um cenário que a gente pode ser totalmente colocado para vocês, né, de forma simples. Eu espero conseguir ajudar vocês, né? Eu vi as perguntas, inúmeras perguntas, e eu espero poder contribuir. Ah, que ótimo, Aline, que ótimo, viu? Muito obrigada. Nós que agradecemos e a associação tá aqui para fazer essa junção entre o científico e o paciente, que a gente sabe que os estudos são poucos na nossa área, né? Então, a gente quer pesquisas, a gente quer chegar até a cura da doença. E sem vocês nos apoiando, isso seria impossível, né? Então, agradeço em nome de todos os pacientes da associação. Obrigada, viu, Aline? E vamos começar com a primeira pergunta, né, que não podia ser diferente. O que é insuficiência adrenal primária? Bom, a insuficiência adrenal primária é um defeito nas glândulas adrenais, onde esse defeito tem como consequência a diminuição dos níveis dos glicocorticoides, né? E aqui eu coloco sempre o representante, que é o cortisol, e também cursando com deficiência da via mineralocorticoide, onde o nosso grande representante, que eu vou comentar, é a aldosterona. Então, essas duas vias, tanto do cortisol quanto da aldosterona, ela encontra-se prejudicada. O prejuízo ele é diretamente na própria glândula adrenal. Essa glândula adrenal, ela é dividida em córtex e medula adrenal. E essa produção dos hormônios, tanto a aldosterona quanto o cortisol, são fabricados no córtex adrenal. Então, imagine um cenário onde você tem uma destruição ou uma diminuição da produção desses hormônios. E a consequência é essa condição que a gente está aqui vendo, né? Uma das principais, né, representantes desse cenário é a doença de Addison. Ok, obrigada pela explicação. Bom, a segunda questão, a segunda pergunta, ela vem lá do Rio. Quem fez foi a Letícia Santiago, a filha da Adriana Santiago. Eu falo que ela é minha filha carioca. Ela está no terceiro ano do ensino médio e quer fazer medicina. Quer fazer medicina. Então, a gente dá o maior apoio para ela. E olha só a questão que ela fez, Aline. A insuficiência adrenal afeta a produção da aldosterona? Isto afeta o sistema renina-angiotensina-aldosterona? Opa, pergunta para quem está fazendo tem todo o crédito. Aliás, qualquer pergunta aqui tem todo o seu mérito, né? E para ela, vamos responder aí de forma muito especial. Sim, afeta. É uma via que está muito envolvida com a questão do sal, né? O sal, o volume de líquido circulante, né? Então, você imagina uma pessoa que tem uma deficiência desse hormônio, ela vai ter alterações envolvidas na pressão arterial e na questão do volume, né? Então, e
E esse cenário todo ele é construído através de um sistema, que é o sistema renina, angiotensina e aldosterona. Então, existe uma etapa bem gradativa de formação da aldosterona, né? Então, essa etapa ela é formada onde o produto final é a aldosterona. Então, realmente, o paciente tem deficiência da aldosterona. Legal. Bom, a terceira questão é: o que é uma crise adrenal? Isso é uma coisa que todos deveriam estar cientes, né? O que é crise adrenal? É uma insuficiência adrenal de forma aguda. E a manifestação dessa crise pode ser precipitada por fatores, por exemplo, estresse, infecções, fatores agravantes que vão fazer com que o corpo precise do cortisol para poder combater esse fator e o portador de insuficiência adrenal não tem. E com isso, o que vai acontecer? Vai haver as manifestações de forma muito intensas. Por exemplo, uma hipotensão arterial, uma hipotensão mais grave. O paciente pode ter um quadro de vômitos, pode ter um quadro de desidratação, pode ter um quadro de diarreia. E o que é mais perigoso é que, se não houver um pronto reconhecimento, esse paciente pode evoluir para um quadro de choque, né? Entrar em coma. Então, o reconhecimento disso é super importante. Muitas das vezes o paciente tem uma dor abdominal que a pessoa não consegue explicar, e aí você vai pela história e pode ser um quadro de uma crise adrenal. É uma coisa aguda que acontece. Né? Pode acontecer a pessoa não descobrir que tinha, a pessoa não sabia que tinha a insuficiência adrenal, ou uma pessoa que já tinha um tratamento, já fazia o tratamento para insuficiência adrenal crônica e alguma coisa aconteceu que ela evoluiu para um quadro abrupto. Pode ser fatal, né? Ela tem que ser prontamente atendida, né? Isso, e assim, na verdade, a deficiência do cortisol, né, ela pode causar um quadro de náuseas e aí há evolução para vômitos. Né? Então, é super importante a questão dessa associação. Tá sempre alerta, né, em relação a náuseas, né, a dores abdominais. É importante, né? Bom, É importante destacar que é muito intenso, né? Quando você tem um quadro de insuficiência adrenal por uma doença de Addison, é um quadro que é evolutivo, é um quadro mais lento, mas nesse cenário tudo é muito mais intenso. A hipotensão, a dor abdominal, né? E assim, tem que tomar muito cuidado porque pode ter a febre, né? Que é um sinal de alerta, né? Um quadro de infecção. Bom, a quarta questão: a doença de Addison pode ser hereditária? Pode ser hereditária, mas é importante destacar que, né, a gente tem casos esporádicos, né? O paciente apresentou insuficiência adrenal, né? E não tem associação com a hereditariedade. A associação com a hereditariedade, ela está num contexto, por exemplo, de uma patologia que a gente reconhece como uma síndrome poliglandular autoimune. E nesse contexto, a gente vai ter outras patologias autoimunes associadas, por exemplo, diabetes, doença da tireoide, deficiência do hormônio da paratireoide e até mesmo manifestações não endócrinas, como candidíase mucocutânea, doença celíaca, algumas doenças intestinais associadas com quadros autoimunes. Então, a doença hereditária, ela está muito mais além do que apenas a apresentação da doença de Addison. Né? Então, é no contexto de uma característica de herança, né, que pode ser autossômica e pode ser recessiva. Né? Ou seja, você pode ter mais chance ou menos chance de desenvolver essa síndrome hereditária. Por isso, né, que a gente fala a importância de sempre passar em consulta com um médico endocrinologista, né? Ele tem que passar com o especialista, porque são coisas muito... não são corriqueiras, né? Para quem não conhece, né? São para quem tem outra rotina, né? Não faz parte da rotina de outras especialidades, né?
É bem difícil, é um desafio, né? Toda vez que a gente vai dar aula para os alunos, a gente sempre entra com a frase: olha, a insuficiência adrenal, o diagnóstico é um desafio até hoje, por mais que existam testes que a gente faz para confirmar a causa, mas o reconhecimento é muito importante. E isso é importante destacar para todos vocês, por quê? Porque a gente entende como uma insuficiência adrenal um conjunto de fatores para você levar ao diagnóstico. Não basta apenas você dosar um exame chamado cortisol, a CTH, fazer os testes de estímulo, por exemplo, se você não tem dentro da história fatores, dados que possam te levar a esse diagnóstico. Então, precisa ter um conjunto de dados clínicos, né, que levam a essa pista. É nessa pista que a gente vai investigar. E é muito importante isso porque esses sinais e sintomas, eles estão presentes em outras condições, né? Pacientes com transtorno de ansiedade, pacientes que têm quadros diferenciados, outras doenças, até mesmo uma doença da tireoide, que pode causar uma astenia, que pode causar um cansaço, que pode ter sintomas que podem se sobrepor, né? Quem hoje em dia não tem um quadro de estresse, de desânimo, né? Diversas condições que a gente está passando, então isso realmente pode confundir. A gente vê que a demora do diagnóstico, né? E muitos pacientes às vezes são diagnosticados primeiramente com uma depressão, com um distúrbio psicológico, psiquiátrico, às vezes até, então é complicado, é isso mesmo. Por isso que a gente fala tanto dos especialistas, né? Sim, é verdade. É um diagnóstico que, antes de chegar, passa-se por outros diagnósticos. Bom, a quinta questão, ela mandou ontem para a gente, eu não lembro o nome dela, mas vou falar a questão aqui. Gostaria de saber a relação entre a doença de Addison, o escurecimento da pele e o aparecimento de câncer de pele tipo melanoma. Antes do meu diagnóstico de Addison, um dos primeiros sintomas foi o escurecimento da pele e o aparecimento de um melanoma. Fiz cirurgia de retirada e estou curada do melanoma. Pouco tempo depois da cirurgia de melanoma, tive o diagnóstico de Addison. Sempre relatei aos médicos a concomitância dos primeiros sinais do Addison e o aparecimento do melanoma. Porém, eles nunca fizeram relação. A doutora Aline conhece algum estudo que relacione as duas enfermidades? Bom, então, melanoma e insuficiência adrenal. Não tem, eu achei até interessante essa pergunta. Nossa, o que será que nós temos aí? Não tem nenhuma associação direta, né? Assim, a gente tem que lembrar que é muito difícil, duas condições raras, né? Você ter essa associação. Então, tem que ter estudos, tem que ter uma avaliação bem minuciosa para saber se é uma associação ao acaso. Então, de fato, não existe, tá? A questão do escurecimento da pele, isso vai de encontro com o aumento dos níveis do hormônio ACTH. E esse hormônio ACTH, ele vai estimular na pele os melanócitos, que são as células que vão estimular a pigmentação. Então, ele tem uma afinidade nos receptores dessas células, que vão estimular a produção de melanina. Então, a gente percebe que o quadro de hiperpigmentação, principalmente em áreas que apresentam dobras, áreas expostas ao sol, vão estar muito mais intensas. Então, isso tem muito a ver com a própria insuficiência adrenal primária, que é onde você encontra o aumento dos níveis de ACTH. Quem mandou essa pergunta foi a Cristiane. Me mandaram Cristiane? aqui, a Cristiane. Bom, sexta pergunta. Alguns pacientes se queixam de distúrbios do sono. Teria alguma relação com Addison? Bom, em relação ao distúrbio do sono, o que se tem é a questão da sonolência, né? O quadro de insônia, ele não faz parte desse contexto. Uma vez que o cortisol, ele fisiologicamente, ele serve para que a pessoa tenha o despertar. Uma vez a deficiência desse hormônio, o paciente vai ter o quê? Vai ter uma dificuldade de levantar, ele vai ter um quadro de cansaço, um cansaço bastante arrastado, de evolução lenta e progressiva.
né, até o diagnóstico, isso tudo vai aumentando aos poucos. Muitas das vezes os pacientes podem ficar muito tempo sem ter esse diagnóstico. E lembrar que muitas das vezes, quando você descobre, né, quando você faz o diagnóstico, os pacientes já tiveram sintomas até mesmo mais de 1 ou 2 anos. Então, é um quadro basicamente evolutivo, mas em relação à questão da sonolência, da dificuldade de despertar, né? Porque o cortisol, ele fisiologicamente, ele está com seu valor mais alto pela manhã, que é onde você precisa fisiologicamente despertar para fazer suas atividades. Ok. Bom, a sétima pergunta: o que fazer no caso do paciente apresentar hipoglicemia? Bom, essa pergunta a gente tem que ficar atento, né? Porque, assim, se a gente colocar num contexto de uma insuficiência adrenal, a gente tem que lembrar que é difícil qualquer reposição de açúcar nesses casos se a gente não tiver o paciente com o seu diagnóstico. Porque você vai repor açúcar e esse paciente não vai conseguir melhorar. Porque o que falta mesmo é justamente a resposta da hipoglicemia, que é a presença do cortisol. O cortisol é um hormônio que aumenta a glicose. Então, se você não tem o cortisol, você vai ter deficiência, você vai ter uma dificuldade de fazer com que o açúcar consiga realmente, de fato, levantar. Então, a reposição do corticoide, nesse caso, é extremamente importante. Então, é muito importante pensar se a hipoglicemia é quando você teve o diagnóstico ou se realmente foi alguma complicação, Olha só. tá? Então, lembrar que a hipoglicemia ela é refratária, uma vez que você tem a deficiência do cortisol, mas tem que ser documentado, tem que ser diagnosticado. Olha só. Muito obrigada. Fazem parte do grupo de risco? Nós fazemos parte do grupo de risco para a Covid-19? Existem algumas perguntas, né, sobre isso, eu estava vendo aqui também. Então, na realidade, existe essa questão de fazer parte do grupo de risco. Porque, na realidade, o que acontece na insuficiência adrenal é a diminuição da resposta moduladora, né, da resposta do sistema imunológico. Algumas células do nosso corpo, eles não têm a capacidade de resposta. E com isso, quando você tem um agente infectante, como por exemplo o Covid-19, o corpo ele não vai reagir da mesma forma para combater esse vírus. Então, existe um fator que pode ser, sim, precipitante, né, para facilitar a questão de você não ter uma defesa adequada, né? Esse é um contexto. E o outro contexto é que o paciente que já tem o diagnóstico, que já está fazendo o seu tratamento, é muito importante durante a questão de se apresentar os sintomas, ficar atento, né, num quadro de sintomas para ver, né, o que a gente recomenda, a duplicação da dose do corticoide. Né? Então, um quadro infeccioso como o Covid-19, que tem uma evolução diferenciada, alguns pacientes podem não evoluir para um quadro mais grave, mas de qualquer forma, o que tem se preconizado é, na presença desses sintomas, você duplicar a dose. É importante, né? Sim, com certeza. Bom, a nona pergunta agora, nós já estamos. Quais os cuidados que os pacientes de Addison precisam tomar em relação à pandemia? Bom, acho que você já falou essa, né? Isso, eu vi que tem a conjunção, né? Assim, os cuidados, e na verdade, lembrar, né, que toda a prevenção ela é importante, né? Fazer os cuidados que já são todos preconizados, né? Isso não é diferente, mas ficar atento, né, nos sintomas e observar se, né, a gente vai precisar realmente orientar no aumento da dose do corticoide, né? Isso é o que a gente tem observado. Bom, décima pergunta. Eu tenho insuficiência adrenal secundária. Os sintomas são os mesmos? Existem pequenas diferenças, né, em relação ao quadro clínico. O que eu vou colocar de diferente? Que na insuficiência adrenal secundária, nós não observamos as clássicas hiperpigmentações cutâneas, né, em áreas de dobras. Então, o paciente que tem insuficiência adrenal secundária não vai ter isso, né, porque isso está diretamente relacionado aos níveis de ACTH. E também, assim, o quadro de insuficiência adrenal primária,
ela envolve a deficiência do mineral corticoide. E na secundária, não. Na secundária, o probleminha é na produção da CTH, que consequentemente não vai ter o cortisol. Então, vamos pensar que todos os sinais e sintomas referentes à deficiência de aldosterona, por exemplo, paciente que tem vontade de ingerir muito sal, né? Isso não vai acontecer na insuficiência adrenal secundária. Então, o quadro clínico de deficiência de mineralocorticoide, né, deficiência de aldosterona, não vai ter. 11ª. Doutora, ainda temos muitas incertezas em relação à insuficiência adrenal, com pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica. Qual a sua opinião com relação a isso? A cirurgia pode vir a lesionar as adrenais? Pois existem vários casos de que pacientes pós-bariátrica, hoje em dia, são portadores de insuficiência adrenal primária, insuficiência adrenal. É bem curiosa essa pergunta, né? Então eu fiquei pensando, nossa, será que tem algum trabalho? Eu não fiquei sabendo, mas a resposta é que não tem essa ação, tá? Temos que tomar muito cuidado, porque hoje em dia a gente vê cada vez mais pessoas sendo submetidas à cirurgia bariátrica. E algumas dessas pessoas a gente tem que ver que elas podem estar sendo submetidas a uma idade muito cedo. Aí, por acaso, ela apresentou um quadro de insuficiência adrenal primária, né? Então, pode ter coincidido com o início, né, da frequência desse diagnóstico com a questão da cirurgia. Então, eu vejo que hoje, sem nenhum estudo ainda mostrando essa associação, para mim seria realmente uma associação ao acaso, né? Eu achei bem curioso que a pessoa comentou, tinha algumas pessoas, mas a gente tem que ver qual é a população que foi submetida a essa cirurgia, né? A população mais nova, que já poderia já ter uma exposição, né? Então, não vejo muita associação, não vi nenhum trabalho mostrando isso, não. A gente tem uns casos no grupo. A gente tem os casos, não são adolescentes, não, são mais adultos. Eu digo adulto jovem, né? Assim, não falo nem adolescente, mas é importante, assim, a gente tentar ver porque não tem essa associação causal. Vamos estudá-los, né? Sim, sim. Quais são os exames que diagnosticam a insuficiência adrenal primária? Então, os exames, na verdade, assim, o que que eu penso? O diagnóstico. O diagnóstico, primeiro, tem que partir de um quadro clínico totalmente sugestivo de insuficiência adrenal. Não dá para a gente colocar assim, eu tenho fadiga, eu tenho um cansaço, eu não consigo ter ânimo, né? Essa palavra desânimo, ela é muito usada. E aí você coloca, vamos dosar o cortisol. É muito pouco para a gente poder, apenas com uma única informação, que não é específica, colocar a dosagem do cortisol. Então, a gente tem que avaliar isso, o médico especialista está aí para isso, e é importante, né, cada vez mais pensar na doença, né, o clínico pensar na doença para poder fazer uma compilação de informações. Porque a partir daí ele vai fazendo certas perguntinhas para o paciente, ele vai responder, e aí ele vai pensar, bom, esse paciente tem uma alta suspeição, então eu vou dosar o cortisol. E a partir do cortisol, o médico ele vai avaliar a necessidade de fazer outros exames. E esses exames, caso o médico veja que há uma alta suspeição a partir do cortisol, por exemplo, ele vai partir para fazer os testes que vão realmente confirmar a doença. E depois, confirmando a insuficiência adrenal, vai partir para avaliação de qual causa, se é primária ou se é secundária, né? Por exemplo, uma dosagem do CTH, né? Um exame que você pode avaliar isso. Mas é muito importante porque esse raciocínio, ele precisa ser criado pelo profissional, né? Não é eu comentar dos exames, dos testes, ter realmente o raciocínio sem ter uma interpretação. É isso aí. Bom, mais uma. Existem predisposições... Não, Desculpa, confundi aqui. Eu preciso fazer os exames de rotina pelo SUS, mas estou com medo de ir ao hospital que realiza os exames, inclusive o ACTH. O que devo fazer? Entendi. Então, a questão dos exames, assim, a gente tem que ficar bem claro para ver qual o perfil de paciente que
vai precisar fazer o exame de rotina. O que eu entendi da pergunta seria o paciente que já tem um diagnóstico, que faz o acompanhamento, tá? E nesse caso, o que a gente chama Isso. atenção é que quando a gente vai fazer, por exemplo, o médico vai acompanhar para fazer ajustes de dose, ele pede aqueles exames relacionados a esse tratamento. E é muito importante nesse momento, assim, não tem uma receita de bolo, quando que a gente vai fazer, isso depende muito do médico assistente. Se o médico ele vê, se ele começar a observar, nossa, eu preciso que esse paciente venha mais próximo do retorno no ambulatório. Aí ele vai, conversa com o paciente e vai pedir esses exames. Então, nesse cenário que a gente está vivendo, de isolamento social, o médico tem que pensar muito bem se vai haver necessidade do ajuste, por exemplo, da fludrocortisona, se vai haver necessidade de manter a medicação, né, manter a dose da medicação. Então, realmente, não tem como eu colocar que deve ou não, o quanto tempo que for. É o tempo que o médico achar necessário, porque muitas das vezes o paciente está bem, ele tem que entrar em contato com o seu médico para poder, olha, doutor, estou bem, eu só queria saber se eu preciso ir agora, entendeu? Então, assim, é super individual essa questão. A gente, na associação, a gente está dando um apoio, assim, as pessoas estão, a gente tem um grupo no WhatsApp, um grupo super forte, então a gente sempre está dando, vendo a possibilidade, como é que você está? Você está passando, você está bem, você está se sentindo bem? Então acho que nesse momento de pandemia a gente tem que pesar bem, né? Se tá tudo bem, você tem um medicamento em casa, a gente tem preocupação no caso de uma crise adrenal, né? Na pandemia, mas a gente tá acompanhando os pacientes com isso e vocês dando o apoio também. A gente também, quando surge dúvida, a gente pergunta para vocês estão sempre ajudando a gente. Não, é isso mesmo. E assim, na realidade, o que tem que fazer é como qualquer outra pessoa que tem um risco maior, né, de apresentar uma evolução clínica do Covid um pouco maior, né? Pacientes com diabetes, com hipertensão, as comorbidades estudadas. Então, é da mesma forma, se proteger para evitar, né? E caso a pessoa realmente contraia, né, o vírus, ficar atento nos sinais de evolução. Isso para qualquer paciente, né, de É, risco, né? é, Não existe uma recomendação assim a mais, não, tem que monitorar assim, não. Fazer as monitorizações adequadas, checar o quadro clínico e, claro, entrar em contato com o seu médico para poder ver qual vai ser o direcionamento do tratamento ou se vai ficar apenas monitorando. ok. Bom, mais uma pergunta. Quais são os cuidados que devemos ter em relação ao uso contínuo de corticoides? Quais são os efeitos colaterais? Na realidade, a gente tem que tomar cuidado, né, com a questão, assim, o paciente com insuficiência adrenal, ele necessita do tratamento crônico com glicocorticoide, e é muito importante lembrar que esse tratamento, ele é feito com a dose da medicação ajustada de acordo com o médico que está avaliando, e geralmente essas doses, elas são doses que costumam ser, entre aspas, fisiológicas. É uma dose de reposição. É diferente de um paciente que tem uma doença envolvida com o sistema imunológico, uma doença inflamatória que precisa de doses altas de corticoide, doses essas que têm caráter anti-inflamatório e um caráter de suprimir a imunidade. Então, nesse caso, os efeitos colaterais são muito maiores. Ao contrário que quem usa glicocorticoide em doses pequenas, fisiológicas, entre aspas, a gente coloca, vão ter menos efeitos colaterais. Mas quais são esses efeitos? Na verdade, o efeito colateral é um efeito contrário da falta do cortisol, e sim o excesso de cortisol. Então, vamos ver um cenário de uma pessoa com excesso de cortisol. Aumento de peso, estrias, acne, aumento do risco de glicose elevada, risco de diabetes, hipertensão. Então, é um cenário oposto que a gente vê. É um cenário que a gente chama de síndrome de Cushing exógena, né? Ou seja, após administração de corticoide. Então, todas as características dos pacientes que têm excesso de cortisol, ele também se aplica em pessoas que fazem uso crônico de corticoide.
as alterações também nos ossos, né, a longo prazo. Hum. Travou um pouco aqui o seu. De controlar a doença, controlar os sintomas da insuficiência adrenal. Uma outra coisa que a gente sabe também são os tipos de corticoides, né? Que no caso a hidrocortisona que tem menos efeitos colaterais, né? O tempo dela é menor também de metabolização, ela é mais segura, né? No caso, né? A gente travou aqui. Está me vendo? Está me ouvindo? Ih, acho que travou, gente. Eu não estou te ouvindo. Vou, né? Já acabou. Não. Deve ter caído a internet dela. Acho que caiu a internet dela, né, gente? Alguma coisa aconteceu, mas vamos lá. Voltei. Oba! É, mas ainda tá ruim, né? Poxa vida, logo na hidrocortisona, né? Travou. Aline? Tá travando ainda. A Elga tá falando, acho que para você mudar para o 4G, é isso? Eu estou no 4G, Você tá? você Oh, acredita? meu Deus. Eu estou Deu no uma 4G. travada. Agora já. Eu acho que agora. O pessoal não ouviu a resposta da hidrocortisona, dos efeitos Então, estão me ouvindo? colaterais. Posso falar agora? Está ouvindo? Pode. Pronto, então. Só para assim, resumir, né, a questão do corticoide, é que na realidade o que a gente percebe é que na nossa prática, como a gente tem mais disponibilidade da prednisona, então a gente está habituado a ver que os efeitos colaterais estão mais inerentes à dosagem, né? Então a gente tenta fazer a menor reposição, a menor dose possível para que o paciente controle com os sintomas. E esse controle, ele se dá muito pela nossa clínica, né? Pela presença da hipotensão, se o paciente tem ou não tem. Mas a hidrocortisona, né, pela sua ação mais curta, né, uma ação mais fisiológica, né, a gente consegue, enfim, ter uma dimensão melhor. Alguns, por exemplo, a dexametasona, ele tem um efeito mais longo, então não seria o mais indicado, né? Então a gente acaba realmente na prática usando a prednisona e a hidrocortisona. Bom, minhas adrenais não atrofiaram, mas sigo com muito corticoide por conta da retocolite ulcerativa inespecífica. Existe a possibilidade delas voltarem? Bom, isso é uma coisa muito importante a gente colocar aqui, né? Porque uma das causas de insuficiência adrenal secundária é o uso crônico de glicocorticoide. E quanto maior a dose, maior o risco de você ter uma insuficiência adrenal pela retirada do glicocorticoide. Por quê? Porque as adrenais, elas não estão fabricando o corticoide porque elas foram totalmente deixadas de lado, uma vez que a pessoa está ingerindo o corticoide. Então, tem que ser com muito cuidado, precisa se avaliar isso, porque no momento da doença que a pessoa vai precisar reduzir a dose, né? De repente a pessoa
está fazendo um tratamento com uma outra medicação e quer reduzir a dose de glicocorticoide, precisa fazer com muito cuidado. Então, o médico tem que estar atento para não fazer a síndrome da retirada do glicocorticoide. E dependendo do tempo de exposição, da dose, as adrenais, elas podem voltar a funcionar de forma mais lenta ou demorar muito, né? Então, é muito importante que o médico esteja atento para poder fazer essa diminuição do corticoide de forma gradual, tá? A gente vê até que tem até estudos de 2 anos de diminuição gradual, né, do corticoide, né, que demoram 2 anos. É bastante variado na literatura, pode ter um retorno de 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? Então, assim, isso da suspensão, mas também até, inclusive, da recuperação da adrenal. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento de não ficar com aquela vontade, né, de tirar a medicação. Então, o médico ele tem que ter um cuidado, uma paciência de avaliar, né, dependendo do tempo que ficou com a medicação, porque isso depende muito da doença de base que a pessoa mas elas podem voltar, entendeu? Assim, a funcionar. Mas você pode ver a necessidade até de ficar com uma pequena dose de glicocorticoide, porque a glândula realmente ficou com essa deficiência. Isso é muito individual. Oi, doutora Aline. Eu tenho insuficiência adrenal primária. Quanto tempo posso ficar sem passar no endócrino? Devido ao corona, cancelaram meus exames e minha consulta com o endocrinologista. Estou bem. Devo ficar tranquila? Se eu sentir algum desconforto, aumento o remédio? Tomo prednisolona, 5 mg, fludrocortisona, 0,1 mg. Obrigada. Bom, então, na realidade, assim, é sempre muito importante o médico assistente deixar à disposição que o paciente entre em contato numa presença de uma eventualidade, paciente com suspeita, né, de ter adquirido, né, por exemplo, o coronavírus, o paciente ele entrar em contato com o médico para ver o que o médico vai fazer. Se vai aumentar a dose, se não vai, porque na verdade vai depender muito do quadro clínico que o paciente apresenta. Né? A gente sabe que a evolução do Covid ela é variável, muitas pessoas podem não ter uma evolução significativa, então isso é individual. Assim, a questão realmente do acesso ao profissional. É muito importante, um paciente com uma doença crônica que pode ter risco de uma insuficiência adrenal aguda numa questão de infecção, é importante ter esse contato, né? Assim, não é porque não está havendo, por exemplo, em algumas unidades de saúde atendimento, que esses pacientes deixarão de ser assistidos, né? Entrar em contato, né? E assim, eu acho que a questão da doença, da insuficiência adrenal, no momento que tem esse diagnóstico, é preciso que tenha toda a orientação, né, necessária, principalmente quando a gente está falando de uma doença que precisa de uma identificação, né? A gente estava comentando outro dia, né, Adriana, a questão do kit de emergência, os cartões de identificação, até mesmo que vocês elaboraram. Então, esse conhecimento, ele desde o início, ele tem que ser colocado para o paciente ter maior segurança diante de uma situação como essa. É isso que a gente luta aí para que ocorra com todos os nossos pacientes, porque a gente vê que os que estão longe do eixo, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, eles são totalmente largados ali. Eles não têm condição, não tem só nas capitais, e é o que a gente está querendo reunir, né, com o nosso mapeamento, o cadastramento dos pacientes, para ter pelo menos a gente, por regiões, ter alguns especialistas aí para a gente ter esse contato com os pacientes e poder orientar através da associação, fazendo essa ponte aí, que a gente vê que não ocorre tanto, né? E que é preciso, porque ainda mais em época de pandemia, né? Se a doença já é tão específica, se precisa de um especialista, está vindo uma pandemia que também a gente sabe, não sabe como reagem. Às vezes você vê jovem ou vê idoso, né, tendo reações parecidas, ao mesmo tempo
ninguém sabe como a reação, né, vai ocorrer. Ainda mais num paciente já com uma doença já bem específica também, né? Por isso que a gente dá muito Sim, valor ao contato com os nossos pacientes, saber a história dos pacientes, a gente pega no pé para ter a cartinha do médico assinado, dizendo o diagnóstico, dizendo agora com o kit emergencial, a gente querendo trazer hidrocortisona para o Brasil também, que é um medicamento que a gente, você, no caso da sua experiência é com prednisona, mas a gente sabe que tem outros centros que usam muito a hidrocortisona. Então, essa ponte aí com o paciente, a gente quer estreitar cada vez mais mesmo, para poder melhorar o tratamento, para poder diminuir o tempo de diagnóstico da doença e melhorar as condições aí. com certeza. E assim, é só para deixar claro que assim, o eixo Rio-São Paulo, né, assim, pelas próprias questões de pesquisa, pela referência das universidades, né, mas é importante lembrar que nós temos também profissionais que lidam com a doença no Brasil todo. É uma questão, de repente, da própria associação, É, a buscar esses profissionais, porque são patologias que realmente não são qualquer é, especialista que vai cuidar, mas se o médico, que muitas das vezes não especialista, ele pode sim reconhecer e diagnosticar a insuficiência adrenal, né? Ele pode ter o apoio de um especialista, ele pode suspeitar e encaminhar para o especialista, mas a gente percebe que a informação é muito é, importante, né? Tem diferentes profissionais é, em diferentes áreas do Brasil, então é só uma questão assim da gente tentar alinhar bem isso, né? Para poder todos vocês, né, serem contemplados com tratamento, tirar esse medo que a gente tem. Nossa, eu tenho uma insuficiência adrenal, ninguém consegue me orientar. É uma questão só de direcionar. Porque, graças a Deus vai dar tudo certo para todo mundo. E não esquecer também da saúde mental, né? Da importância da saúde mental na doença também, né? A gente também tem a Adriana Santiago, que é psicóloga, né? Então a gente tem um cuidado e um carinho muito grande também por esse lado do tratamento, né? Da doença, que é a parte da Sim, saúde sim, o suporte mental. é muito importante, né? Porque a primeira coisa que a pessoa pergunta, nossa, caramba, eu tenho isso, e agora, né? São inúmeras dúvidas, né, que vão colocando. Depois, com o tempo, né, com agora a associação É, dando apoio, isso vai facilitar muito para vocês. a gente conseguiu já profissionais, né? Tem a doutora Cristiane Kopasek lá do Rio Grande do Sul, que é nossa apoiadora também. Agora nós estamos com uma em Belém do Pará também. E assim a gente. É aquilo que eu te falei, a gente quer chegar em todas as capitais, no mínimo, né? Para poder chegar perto de todos os pacientes mesmos. Com certeza. Mais uma pergunta: todos os adsonianos precisam repor DHEA? É uma pergunta bem interessante, né? Porque a gente sabe que o envolvimento do córtex adrenal, que produz cortisol e aldosterona, também produz os androgênios. Então, existe sim uma deficiência dos androgênios, mas essa questão da reposição, ela é muito debatida, né, na comunidade científica. E não é todo mundo que vai, assim, de forma significativa, apresentar sinais e sintomas compatíveis com deficiência dos androgênios. Como é que funciona isso na mulher? Diminuição dos pelos axilares, pelos pubianos, e o que chama atenção é a diminuição da libido. Só que essa diminuição da libido pode passar muitas das vezes despercebido, ou então o paciente não ter uma menor queixa sobre isso. Quando existe uma possibilidade, uma queixa muito importante, é importante informar ao médico se essa queixa ela trata-se de um transtorno do desejo sexual, né? Um transtorno hiporativo do desejo sexual. E quando o médico identifica se aquela paciente tem esse transtorno, pode ser orientado, isso vai depender do médico, a fazer um teste terapêutico, ou seja, dar ao paciente essa medicação, tá? Porque assim, a questão da libido ela é muito subjetiva na mulher.
Então, será que eu tenho diminuição da libido mesmo? Né? Esse transtorno hipoafetivo, né, do desejo sexual. Então, isso precisa ser muito bem esclarecido com o médico. Porque, imagina, um quadro de ansiedade, um quadro de estresse, a pessoa pode ter esse comprometimento e não ser realmente um transtorno específico da disfunção sexual, né? Do interesse sexual, propriamente dito. Entendeu? Então, é muito individual. A gente tem que ver com o médico se ele faz esse diagnóstico. Ok. Aline, qual a sua opinião sobre o kit emergencial? Eu acho totalmente válido. O kit emergencial, ele é um kit que vai salvar muitas vidas, né? Vamos pensar que o atendimento pré-hospitalar, ele é muito importante ser feito. E é um kit que tem que estar bem, vamos dizer, disponível, não para o paciente, claro, mas também para os familiares. Então, eu sempre ressalto que é uma doença que os familiares têm que estar cientes, porque quem vai utilizar, muitas das vezes, é o responsável, é o acompanhante, é o companheiro que está ali, né, do lado do paciente. Então, é muito válido e é muito importante que tenha os componentes necessários, né, ser bem explicativo e bem prático. E se todos puderem ter acesso, é uma maravilha. Agora, a questão é a logística da gente estar colocando isso, montando isso. Isso com o tempo, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vê que fora do Brasil, vários lugares têm, né, o kit emergencial, né? A gente tem que trazer para cá. Por que não aqui no Brasil não ter esse? Tem todos quanto. E a gente vê que a necessidade da segurança do paciente também, a gente sente isso, sabe? Que eles querem para se sentir mais seguro, não é uma coisa que eles iriam usar, imagina, indiscriminadamente. A gente está fazendo um trabalho, você sabe disso, você está apoiando esse nosso trabalho a respeito do kit emergencial. Então, a gente está seguindo normas internacionais para trazer para cá, para poder ser um item a mais, né? A gente conseguiu o cartão, agora o kit emergencial é para a gente melhorar mesmo o tratamento dos pacientes, né? Com certeza. E esse kit, como eu falo, ele tem que ser bem fácil de manuseio, porque ele tem que ser a porta de entrada, assim, para o paciente que tiver numa insuficiência adrenal aguda, poder ser útil, né? Porque a gente sabe que até chegar no hospital, até esse paciente ser atendido, pode muitas vezes não dar tempo, né, de você lançar mão desse tratamento. É isso a gente vem comentando muito, né, Adriana, a questão do reconhecimento diagnóstico, muitas pessoas estão na emergência, pensar que pode ser insuficiência adrenal primária, quer dizer, tudo isso a gente tem que ter o cuidado. Bom, é possível levar uma gravidez normal com insuficiência adrenal primária? Bom, gestação em relação à insuficiência adrenal, sim, claro, a gente vai estar ali dando o apoio necessário, o obstetra também vai estar dando suporte. O tratamento, né, ele na verdade não vai mudar. Então, assim, é mais uma atenção que a gente tem que ter. Lembrar que pacientes, né, quando tem uma doença que tem uma alteração da questão do quadro clínico específico, na gestação, né, também pode se confundir um pouco mais. Eu digo isso porque você fazer um diagnóstico na gestação é bem complicado, mas se o paciente já tem a doença e engravida, também o segmento vai ser de uma gestação tranquila. Não precisa ter nenhum cuidado extra? Bom, a questão do cuidado, né, ela vai se remeter muito numa piora, né, vamos colocar assim, dos sintomas, né? Paciente tem um quadro clínico que foi diagnosticado, foi tratado, ficou bem, e se na gestação houver piora dos sintomas, né, de insuficiência adrenal, que aí pode haver ou não necessidade do ajuste da medicação, né? Então, na verdade, o cuidado é estar sempre informando ao médico como é que tá, nas consultas, fazer as consultas, né? No pré-natal é super importante, porque qualquer sinal de alerta que o obstetra detectar, o médico assistente, né, o endocrinologista, ele também vai precisar ser informado para ver se vai tomar alguma conduta ou não. E o corticoide ele não passa
pela barreira. Ele não, ele fica na placenta, não é, Aline? Então, na realidade, ele tem, né, dependendo do glicocorticoide, ele tem uma passagem, outros não, É, né? Então, é importante identificar é. isso para poder ter A os dados. hidrocortisona que não passa na barreira, né? A hidrocortisona é inativada na Sim. placenta, é. É, e sobre o kit emergencial também, o que eu gostaria de falar também era a parte do uso dele, que eu sinto como médica e como portadora, assim, já tenho em casa, né? Porque sou médica, então tenho em casa, mas eu vejo assim, às vezes, quando tem muitos vômitos, né? Porque você tem a chance ainda de dobrar a medicação quando você começa a passar mal, você tem chance de até às vezes triplicar a medicação via oral. Mas no caso dos vômitos, daí não tem como, daí muitas vezes salva a vida mesmo, né? Nesse caso. Sim, muito, porque a gente não está livre, né, de ter um quadro de É, gastroenterite, né? Você pega um quadro de diarreia e vômitos, né, que não é frequente, principalmente em jovens, né? Então, os rotavírus, né, por é, exemplo, você tem um quadro que você não consegue fazer o uso da medicação via oral pelos vômitos, e aí realmente a hidrocortisona é super é, importante. E assim, na realidade, a gente tem que pedir para o médico tomar, orientar o paciente, né, é, assim, qual o momento que ele tem horário de é, emergência, né? A gente não pode atrasar essa ida ao hospital numa é, situação mais complicada, é, né? Até porque um quadro de desidratação, muitas das vezes, é, é perigoso. E a gente precisa que o hospital, né, você ir ao hospital, ele forneça essa hidratação. é, é. Seria mesmo até, às vezes eu falo que até chegar no hospital, né? Tá passando muito mal em casa, aplica intramuscular e vai para o hospital, né? Porque muitas vezes precisa mesmo da hidratação endovenosa, né? Tem que ser daí no hospital mesmo. Bom, nós estamos A gente chegando. fala mais lateral, né? Assim, intramuscular, né? Que é mais prático, É, né? Para é. alguém explicar. Acho que agora a última pergunta. O que é o paciente hipertratado?